Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre as minhas experiências com terremotos. Eu ia falar sobre terremotos e tufões, mas tufões aqui não tem muito, né? Mas como os tufões aqui só trazem chuva, eu não posso falar muito sobre minhas experiências com eles. Então se você quiser conferir um pouquinho sobre as minhas experiências, é só continuar ligado. Vamos lá? Antes de começar o vídeo, eu queria mandar um oi pra Sara e um beijo pra Marcela que me pediram nos comentários. Então, né, oi Sara, beijo Marcela. Eu agradeço as duas, né, por estarem aqui participando do canal. E é isso, então vamos começar. Essa é a primeira vez que eu venho pro Japão e eu já tinha ouvido casos, né, como todo mundo, sobre terremotos, tufões, essas coisas, porque no Brasil não tem muito, né? Pra não dizer que realmente não tem, a minha primeira experiência com terremotos aconteceu no Brasil. Foi no ano de 2008, mais ou menos por abril, junho, assim. Eu tava trabalhando na época e quando aconteceu o terremoto, eu tava num prédio alto lá na Avenida Paulista e eu tava atendendo clientes, né? Eu trabalhava com telemarketing. Então do nada, assim, eu comecei a achar que eu tava passando mal, né? E aí eu levantei da minha cadeira e eu fiquei olhando assim, né, pro lado pra ver se ninguém mais levantava. Como ninguém se levantou e aquela sensação parou, eu continuei o meu dia. Eu acho que eram umas 9 horas da noite, não lembro bem, mas era bem noite já. No outro dia, por sorte, eu assisti ao Jornal Nacional e tinha falado que tinha dado um terremoto. E uns tempos atrás eu tinha pesquisado, né, quando aconteceu, por que aconteceu aquele terremoto. Tinha dado no mar o terremoto e em São Paulo deu assim bem de levinho, né? E eu também tinha visto uns comentários, né, na matéria falando que muitas pessoas não sentiram esse terremoto, enfim. Foi uma coisa muito leve e eu acho que poucas pessoas mesmo perceberam, porque de onde eu tava, assim, só eu levantei. Então eu fiquei procurando, né, pra ver se alguém mais levantava, por causa da sensação, né, que dá, e ninguém levantou, né, então realmente foi uma coisa muito difícil de ser sentida. A minha segunda experiência com terremotos aconteceu aqui no Japão já, e aconteceu quando eu estava em Echizen. Não sei bem exatamente quais são as regiões que mais dão terremoto, que menos dão terremoto, mas o que eu sabia é que em Echizen, né, aquela parte de Fukui, era uma área que não tinha muito terremoto. Inclusive tem algumas usinas nucleares que ainda estão em funcionamento lá, porque lá é uma região que não tem muito terremoto. Mas como eu sou uma pessoa assim de muita sorte, né, eu cheguei no Japão no final de agosto. O terremoto aconteceu metade de outubro, alguma coisa assim. Fazia mais ou menos um mês que eu tava no Japão. Aí deu terremoto, né? Um terremoto assim, né, que possa ser sentido, foi a primeira vez. E foi bem esquisito, né? Eu trabalhava no terceiro andar, então quanto mais você sobe, maior é a sensação que você tem. E quando começou o terremoto, né, parece que você tá começando a passar mal, porque as coisas começam a fazer assim, né? Sei lá, é muito esquisito, parece que você tá tonto, né? As coisas começam a fazer assim, 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 e aí você começa a ficar desesperado, né? Porque você acha que vai morrer, porque as coisas começam a mexer, né? Assim, as máquinas que a gente trabalhava lá, né? Elas eram bem presas ao chão, né? Muito presas. Mas as luminárias, elas ficavam balançando, assim. Ficou durante alguns segundos, assim. E eu fiquei com muito medo, né? Porque era a primeira vez que eu senti, assim, né? Um terremoto. E depois de um tempo, né? Eu tentei me acalmar, eu suei até. Eu não achei que eu ia ficar assim mas eu nunca achei que essa seria a minha reação, de ter muito medo, assim, de ver que é realmente possível morrer num terremoto. E até voltar, assim, eu fiquei um pouco atrapalhada das ideias, assim, quase nem conseguia trabalhar, de meio que assustada que eu fiquei. Então essa primeira experiência foi bem esquisita, é curiosa, assim, é interessante, né? Mas é um pouco esquisita, porque você sente que acontece do nada, isso, e dependendo de onde você tá, não sei se é um lugar preparado ou não, pode, assim, meio que acabar com a sua vida, né? Então foi bem esquisito. Nessa região de Fukui, né, como eu falei, é uma região que não tem muito terremoto. Eu conversei com umas pessoas lá que já estavam há muitos anos. Uma delas, né, que estava há mais ou menos 5 anos lá, falou que é a primeira vez que tinha dado um terremoto desse jeito. Na verdade, ela falou que nunca tinha sentido terremoto desde que ela foi pra lá. Então eu pensei o quão sortuda eu fui, né? Primeiro mês já deu um terremoto assim, que nunca tinha acontecido em vários anos, né? Mas tudo bem, né? Então essa foi a primeira vez, e depois que a gente se mudou aqui pra Yatimata, que é na região de Chiba, aqui é mais ou menos perto de Ibaraki. Pelo que o pessoal fala, o lugar assim que dá mais terremoto é em Ibaraki, que é essa região assim, né,
mais ou menos perto de Tóquio. Eu não sei exatamente onde é Ibaraki, né? Mas eu sei que é bem próxima daqui. E o pessoal fala que lá dá muito terremoto, lá é o epicentro dos terremotos que a gente sente aqui. Então aqui a gente sente bastante, mas lá é muito pior. E nessa região aqui, né, é uma região que dá muito terremoto. Eu já perdi as contas de quantos terremotos eu já senti aqui. E assim, e tremorzinho, assim, daqueles que parece que é um caminhão que tá passando, tem muito. Esses são os mais fraquinhos que tem e tá direto. Então esses a gente tá meio que acostumado. É um pouco mais raro terremotos mais fortes. Eu acho que desses um pouco mais fortes, eu posso lembrar de dois, que deu uma escala de 4 a 5. Esses terremotos de 4 a 5 graus, né, eles mexem bastante com as coisas, né. Dá pra você ver, né, que pelo menos as estantes, assim, que a gente deixa, a luminária, assim, eles balançam, assim. Dá pra você ver, claro que não balança desse jeito, mas dá pra sentir que dá uma balançada. O chão também balança, então depende do tipo do terremoto. Porque tem terremoto que parece que você tá passando mal, né, que ele faz meio que assim, e tem um terremoto que ele faz assim, né. Então, acho que depende da origem do terremoto, de como a placa está se movendo, né? Eu ainda não pesquisei sobre isso, mas essa é a sensação que eu tenho. Depende do tipo do terremoto, vai depender da sensação que ele dá. Esses tempos deu alguns terremotos que a gente ficou até um pouco assustado. Eu acho que o que eu tive mais medo foi o que deu, acho que uma semana atrás, mais ou menos. Foi bem recente. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, né? Pra passar um pouquinho, né? Dessas experiências, assim, com terremotos. Esse último terremoto aconteceu mais ou menos umas 2 da manhã. E eu tava dormindo. Eu tenho sono leve, então qualquer coisinha assim eu tô acordando. Esse terremoto, ele foi meio... o terremoto que meio que pula, né? Como a gente dorme no chão, eu não senti tanto, né? Assim, eu vi o apartamento fazendo assim, sabe? As paredes, assim, é muito esquisito ver isso. Mas como as construções, assim, elas são preparadas pra isso, então tudo bem. Mas é muito esquisito. Os terremotos, eles são rápidos, sabe? É coisa de 10 segundos, assim, e aí para. Esse terremoto, ele durou mais. Quando o terremoto, ele dura mais, tipo, você vai sentindo mais medo, né? De que aquilo não pare nunca. E sei lá, dá um desespero, assim. A gente sabe que tem, a gente já passou por vários, mas sempre a gente fica com medo. Pelo menos eu sempre bate aquela insegurança de, sei lá, acaba logo, pelo amor de Deus. E nesse mesmo dia que tinha dado esse terremoto às 2 da manhã, deu mais ou menos às 7. E o pessoal falou que também foi forte. Essa hora eu já tava me arrumando pra ir trabalhar e tal. Eu vi as coisas se mexendo de novo, né? E esse terremoto também foi desse que pula, que dá muito terremoto mesmo. Mas a gente acaba acostumando, sabe? Às vezes a gente tá trabalhando e as coisas começam a se mexer. Se você tiver dúvida do que é um terremoto, de quando estiver acontecendo um terremoto, aí você olha pras luzes ou plaquinhas, que aí elas vão tremer, tipo, isso não é uma coisa normal. Porque tremor, assim, fraquinho, tem bastante mesmo, sério. Tem bastante. Parece que é um carro que tá passando e aí passa. Tipo, mas você tá na sua casa, não tem tanto carro passando, né? Então, quando dá isso, quase certeza que é um terremoto. Então é isso, né? Essas foram as minhas experiências com terremotos. E se você pretende vir pro Japão, né, e nunca tinha passado por isso, as coisas aqui são muito preparadas para terremotos. As construções são bem preparadas. Se você olhar os postes, eles são presos no chão, assim. Eu vou ver se eu tiro uma foto, né, pra colocar. Fica o poste e 2 cabos de aço do lado prendendo no chão. Então assim, eles estão bem preparados. Dificilmente vai acontecer alguma coisa ruim, a não ser que seja um terremoto assim muito extraordinário, tipo, eu acho que deu em 2016, 2015, eu não sei, eu tava preparando os documentos pra vir pra cá, que deu terremoto lá no sul do Japão, e foi uma coisa muito extraordinária, né, não é sempre que tem isso. Então é isso, mas de qualquer forma essas coisas acontecem muito, e não fiquem assustados, né, as coisas que são bem preparadas pra isso, mas são coisas assim que acontecem, né, não tem jeito, aqui é um lugar que dá muito, mas também se for hora da gente ir, não tem jeito, a gente pode estar dormindo que não é isso que vai impedir, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido interessante pra vocês de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, me dê um like, se inscreva no nosso canal para mais novidades. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Tchau!